Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Aqui com você, o pastor Eliseu Fausto. E estamos iniciando o nosso 9º dia de exposição em Deuteronômio. Hoje estaremos meditando nos capítulos 28, 29 e 30. Antes de iniciarmos, convido você a orar comigo. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, entramos em Tua presença com o nosso coração transbordando de alegria, porque o Senhor tem sido fiel para conosco e não tem olhado para as nossas fraquezas e falhas. Senhor Deus, por causa da Tua grande misericórdia, podemos levantar a nossa voz e falar contigo neste momento. E não conseguimos ignorar a realidade de que só podemos fazer isto porque estamos debaixo da cobertura do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que com seu sacrifício nos banhou com o seu sangue precioso, limpando as nossas transgressões e os nossos pecados. Não podemos deixar de lhe agradecer, ó Pai, por nos conceder tão grande salvação. Somos gratos ao Senhor por termos chegado até aqui. Olha só, meu Deus, já conseguimos ler e meditar em 5 livros da Bíblia este ano de 2024. Quantos dos meus irmãos iniciaram um ano sem ter a certeza de que chegariam até aqui? Mas o Senhor tem os sustentado. O Senhor tem dado firmeza aos nossos corações e mentes, para que pudéssemos juntos participar dia a dia desse projeto de leitura da Tua Palavra. Oro para que o Senhor continue nos auxiliando. Digo a nós, expositores, em primeiro lugar, se o Senhor não nos der graça e força, não conseguiríamos chegar até aqui também. Mas o Senhor tem sido fiel para conosco. E queremos louvar ao Senhor por Tua fidelidade, e pedir continue conosco, Deus, para que ao término deste ano possamos celebrar o Teu nome, a vitória de concluir mais uma vez a leitura de toda a Tua Palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 28, Moisés ordena que as bênçãos sejam proferidas diante de todo o povo de Israel. Este capítulo é o capítulo mais conhecido ou mais citado pelos cristãos na igreja. O motivo para que seja assim é bem compreensível. Quem não quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida, não é verdade? Mas precisamos compreender logo de início que a obediência exigida aqui neste capítulo não se refere a eles receberem ou não a bênção de serem povo de Deus. Eles já são, pois este privilégio eles receberam por graça e não por mérito, mesmo estando debaixo do período da lei. O que deve ser considerado aqui é serem bem-sucedidos ou não na terra que o Senhor Deus os deu graciosamente. E assim também a nossa vida cristã. Você recebeu graciosamente a sua salvação, mas para ser bem-sucedido na vida cristã, você necessariamente precisa estar disposto a obedecer aos princípios cristãos. Como bem escreveu o apóstolo Paulo, se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo. O tal será salvo, como pelo fogo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Bom, agora que já mencionei esses pontos introdutórios, vamos ao texto. Moisés inicia o capítulo deixando como padrão para receberem as bênçãos do Senhor a disposição obediente de toda a nação em ouvir e cumprir todos os mandamentos de Deus. Lembrando que a exigência de Deus aqui não se refere a cada um israelita individualmente, sim na obediência de toda a nação. Eles deveriam se manter unidos na obediência e serviço ao Senhor. As primeiras bênçãos mencionadas por Moisés vão do capítulo 3 ao 6, totalizando 6 bênçãos proferidas. As 2 primeiras bênçãos se referem à prosperidade e bem-estar. A terceira se refere aos diversos tipos de frutos, indicando uma produção abençoada. A quarta garantiria a abundância de alimentos. A quinta e sexta bênçãos garantiria vitórias em todos os empreendimentos dentro e fora de casa. Logo após serem pronunciadas essas 6 bênçãos, Moisés esclarece o efeito de cada uma delas no cotidiano da nação. Ele inicia esclarecendo que Israel, obedecendo fielmente ao Senhor, receberia vitória diante de todas as nações com as quais guerreasse. Em seguida esclarece que todos os esforços empregados para uma boa plantação e colheita seriam bem-sucedidos.
E finaliza essa sessão afirmando que Deus concederia para a nação o privilégio de serem reconhecidos como o grande povo de Deus e espalharia o temor deles entre os povos. Convém mencionar aqui a importância de conhecermos o Deus que servimos, pois todas essas promessas podem ser cumpridas pelo Senhor. Mas observe que cada uma delas necessariamente exigiam um Deus soberano sobre todas as coisas, pois para garantir a Israel vitória militar, agrícola e uma boa reputação diante das demais nações, ele precisaria ser soberano sobre tudo e sobre todos. E a boa notícia é que ele é soberano. Por esse motivo, devemos descansar no nosso Pai amoroso. Depois de mencionar todas essas bênçãos e suas aplicações no cotidiano da nação, fez questão de mencionar que, atreladas às bênçãos, estão as maldições. Bênçãos quando obedecerem, maldições quando desobedecerem. Ele repete as bênçãos mencionadas anteriormente como uma mudança para a palavra maldição e também explica cada consequência que essas maldições trariam, sendo o oposto completo das bênçãos. E logo em seguida, Moisés descreve alguns juízos que viriam sobre a nação caso fossem desobedientes às palavras do Senhor, deixando claro que Deus, mesmo tendo escolhido a nação como seu povo, não deixaria de aplicar o juízo quando a desobediência prevalecesse entre eles. Ele afirma que, havendo esta desobediência nacional, o povo sofreria com a destruição por invasão inimiga, sofreria por doenças e pestes numerosas, tanto em pessoas quanto nas plantações e animais, seriam surpreendidos com a seca e a improdutividade da terra, não venceriam seus inimigos em batalha, seriam acometidos de doenças físicas e mentais, sofreriam a opressão das nações inimigas com cercos e até mesmo tributos, seriam conduzidos à força para outras terras, não haveria prosperidade alguma em todos os esforços que pudessem empregar na produção agrícola. Ele dá uma pausa na citação das maldições para afirmar que, assim como as bênçãos correriam atrás deles, havendo obediência, as maldições correriam atrás deles quando houvesse desobediência voluntária e constante às palavras do Senhor. E continua dizendo que a desobediência traria sobre eles a legitimidade de outros povos desfrutarem de todos os bens de suas próprias terras. E conclui afirmando que todas as bênçãos que receberiam seriam transformadas em maldição. Neste capítulo, Moisés enfatiza a necessidade de obediência firme e constante do povo de Deus aos seus mandamentos. Fica claro que é impossível alguém afirmar ser parte do povo de Deus e suas atitudes serem claramente o oposto do que se espera desse povo. Atualmente, muitos se dizem cristãos, mas não têm como hábito diário a leitura e meditação na palavra de Deus. E por esse motivo não sabem como proceder em sua vida diária como cristãos, mesmo que regularmente ou dominicalmente frequentam a igreja. E existe um outro grupo que, mesmo não tendo o hábito de frequentar cultos e participar efetivamente de alguma igreja, se dizem cristãos. Tanto o primeiro grupo quanto o segundo estão em desarmonia com a verdade. É impossível ser povo de Deus sem se alimentar dele e de sua palavra todos os dias, assim como é impossível ser parte efetiva de alguma organização ou instituição sem que haja uma constante e regular participação. Voltemos à minha ilustração sobre o corpo de 2 dias atrás, onde, havendo amputação de um membro, haverá também a inatividade daquele membro na utilidade e participação do corpo. Ninguém pode afirmar ao mesmo tempo que não participa de uma igreja e que é cristão. Assim como Israel não poderia afirmar desfrutar das bênçãos de Deus e não praticar a obediência, a maldição certamente os alcançaria, como veremos no desenrolar de toda a história deste rebelde e desobediente povo. Desejo que, a partir dessas histórias reais e verdadeiras, eu e você possamos ter como alerta constante a importância da obediência na nossa vida cristã. No capítulo 29, Moisés relembra diante desta nova geração todos os princípios da aliança realizada no monte, na qual todo o povo faz parte, não somente aqueles que a ouviram no início, mas também aqueles que estavam diante dele, e se põe a relembrá-los resumidamente o trajeto percorrido até ali. E Moisés afirma que, mesmo tendo desfrutado dos milagres e prodígios realizados por Deus diante de todos eles, não houve disposição para obedecer a Deus e foram conduzidos a peregrinar no deserto por 40 anos. Ainda diante de
toda a rebeldia do povo, Deus concedeu vitória sobre reis que habitavam antes do Jordão. Moisés conclama que haja diante deles disposição a obedecerem ao Senhor para que possam viver em triunfo constante. Adverte para que esqueçam todo tipo de idolatria ou veneração a outros deuses ou ídolos, mas se mantenham firmes ao Deus que os libertou, porque somente assim eles evitariam que a destruição fosse enviada por Deus, e todos teriam conhecimento que a desobediência foi a causa da destruição. E Moisés conclui o capítulo com o versículo mais utilizado por estudiosos coerentes na explanação da Bíblia. Inclusive, esse versículo foi utilizado pelo apóstolo Paulo quando escreveu ensinando a igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 6, onde está escrito: em nós aprendais a não ir além do que está escrito. E como é importante para todo cristão e estudioso da palavra de Deus compreender este princípio de não falar sobre algo que não foi revelado nas Escrituras. E como seria útil para Israel se manter firme nas palavras e nos mandamentos do Senhor, palavras e mandamentos que não eram difíceis de serem compreendidos, mas eram simples ao entendimento humano. Porém, o coração e a mente do ser humano estão completamente envolvidos na prática do erro. E aqui fica mais uma vez o nosso louvor e engrandecimento ao Senhor Deus por nos proporcionar a presença gloriosa do Espírito Santo dentro de nós, nos movendo em direção ao seu glorioso e bendito ser. Como escreveu o apóstolo Paulo: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Este é o princípio que nos move para a direção do ser divino. Fomos renovados no entendimento. E essa renovação que acontece dentro de nós é a impulsão que nos faz ser quem somos. Nosso dever é simplesmente manter nossa mente e coração focados na renovação que foi efetuada dentro de nós. Precisamos todos os dias conceder mais e mais espaço em nós mesmos para a atuação do bendito Espírito Santo de Deus. Somente desta forma conseguiremos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No capítulo 30, Moisés, orientado por Deus, já antecipou a futura condição na qual esse povo seria exposto. Ele trabalha o futuro como se fosse algo presente, informando que quando estivessem nas terras de outros povos por causa da desobediência, deveriam clamar por misericórdia ao Senhor, a fim de que fossem restituídos à sua terra e ao seu povo. Ele afirma que quando Israel entendesse o princípio de se arrependerem e se voltarem a Deus, o Senhor haveria de trabalhar em seus corações, incutindo dentro deles a boa palavra de obediência. E mais uma vez ele reforça que Deus não exigiu deles algo incompreensível, mas palavras simples para serem compreendidas e exigências totalmente claras. E por esse motivo eles não seriam poupados na desobediência, pois todos os mandamentos são claramente compreensíveis e de fácil cumprimento. Mas a desobediência a eles traria certamente a maldição e destruição consequentemente. E Deus, através de Moisés, assevera o cumprimento fiel de cada uma das bênçãos, havendo obediência, e das maldições, havendo desobediência. E ele conclui o capítulo advertindo aos israelitas que se entreguem fielmente ao amor divino, confiando em sua fidelidade para que vivam e desfrutem de todas as bênçãos prometidas aos pais. Neste capítulo, muitas palavras utilizadas por Moisés foram reafirmadas no Novo Testamento, mas quero destacar a preciosidade que há em Jesus no cumprimento de todas as palavras da lei. Olha só que interessante. Jesus não foi somente o nosso substituto morrendo na cruz. Ele também nos garantiu o cumprimento de todas as exigências da lei. É por esse motivo que você pode ler na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, onde está escrito: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E ainda se referindo a esta passagem escrita por Moisés, declarando a simplicidade da lei, o apóstolo escreve: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10 e versículo 9. Quando estamos em Jesus, desfrutamos de todos os benefícios da sua obediência e morte. E nossa obrigação como cristão é nos mantermos firmes e determinadamente voltados para confiar nele e suas obras.
Observe o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 17, quando o apóstolo ensina sobre como pecadores, como nós, podem ser justificados diante de Deus. Ele escreve assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O que precisamos como cristão é exercitar nossa fé diária e constantemente no Senhor Jesus, mas não com o princípio de adquirirmos bens materiais ou riquezas neste mundo. Este é o grande problema do cristianismo atual. Estamos tão interessados em sermos bem-sucedidos nos bens terrestres daqui que perdemos o verdadeiro princípio do cristianismo. Não podemos permitir que este absurdo de alteração de percurso continue. Devemos olhar para as Escrituras com um olhar divino, olhar que nos é exigido como verdadeiros cristãos. E o olhar é apenas um: sermos cada vez mais parecidos com o seu Filho amado Jesus. E você pode facilmente observar que Jesus não teve como ideal ou como objetivo de vida ser bem-sucedido materialmente, mas buscou com todos os seus esforços ser uma pessoa que manifestasse ao mundo os grandes valores que a humanidade perdeu. Entre eles, e o maior deles, é a manifestação do verdadeiro e real amor de Deus. Pois quando Deus adverte a humanidade sobre o perigo que existe no pecado, nós conseguimos enxergar o seu amor por nós. E precisamos proclamar diária e constantemente esta realidade do perigo que habita na prática pecaminosa. Precisamos convencer com todos os nossos esforços a todas as pessoas que estão à nossa volta o perigo que estão correndo em não confiar na graça de Deus revelada em Jesus. Não podemos exigir deles que mudem os seus comportamentos pecaminosos, sem que primeiro entendam que todos os seus esforços serão inválidos nesta batalha. Eles precisam entender que, assim como nós, estão perdidos em suas próprias condições pecaminosas. E só sairão desta condição se confiar nos méritos de nosso meigo Salvador Jesus. Eles precisam olhar para Jesus, para através deste olhar de confiança e de entrega, obter a vitória sobre o pecado e receberem graciosamente a salvação eterna. Aqui eu finalizo mais um dia, esperando você amanhã, em nosso último dia de exposição no livro de Deuteronômio.